Classificação da Taça Guanabara, Ryan saindo ou enfrenta o Flamengo? Vamos falar também de Máximo Rodrigues, que deixou o Vasco, Leandrinho, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você está no canal Vasco é Nosso, eu me chamo Diego e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Antes de a gente começar, eu peço para você aí, deixa aquele dedo no like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações e comenta e compartilha. A sua opinião é muito importante para a gente aqui no nosso canal. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, vamos às notícias aí que hoje o Vasco teve um dia agitadíssimo, né? Então vamos lá, vamos falar do nosso gigantesco, né? Vamos começar pela partida de ontem entre Vasco e Nova Iguaçu, né? Vamos falar também da classificação da Taça Guanabara, perdão, né? Mas vamos começar falando daquele jogo lá horrível, horrorento de ver, né? O joguinho ruim aquele de ontem de assistir. Eu, pouquíssimas vezes na minha vida, eu deixei de terminar de assistir um jogo do Vasco, nas piores derrotas, né? Mas ontem bateu recorde, ontem eu não consegui terminar de assistir. Deu ali 40 do segundo tempo, juntei minhas coisas e fui pro mercado comprar algumas coisas que estavam faltando aqui dentro de casa. Porque eu vou te falar, irmão, que coisa sinistra que aconteceu ontem, em São Januário. Deu muito perceber por que o Diniz não mexe no time, né? Porque não tem time para mexer. É impressionante. A gente não tem um banco de reserva, a gente precisa urgentemente contratar, porque o time foi muito fraco, foi muito mal. A gente melhorou um pouco ali no segundo tempo com as modificações, mas nem tanto assim também, né? A gente passou um pouco de perrengue com o Nova Iguaçu. Bola na trave, os caras focando. Tá certo que a gente melhorou um pouquinho no segundo tempo, como eu disse, mas não deu para convencer. Que jogo horrorento aquele de ontem, né? E com isso, galera, né, vou passar para vocês aqui os resultados da rodada, da segunda rodada do Campeonato Carioca, né, da Taça Guanabara, e depois eu passo a classificação dos dois grupos, né? Em Bacaxá, o Fluminense perdeu, né? O Boa Vista venceu o Fluminense lá em Bacaxá. Em Moça Bonita, o Bangu perdeu para o Madureira. No Rolinho de Oliveira, o Volta Redonda venceu o Flamengo por 3-0, né? O Vasco acabou perdendo, empatou, perdão. Acho que empatou com o Nova Iguaçu. Você vê como é que deixou maluco esse jogo de ontem, né? Lá no Louravdão, o Sampaio Corrêa venceu o Botafogo por 2-1. A Portuguesa perdeu no Luz Brasileiro para o Maricá por 1-0. Com esses resultados, né, que a gente acabou de passar para vocês aqui, tá o seguinte, né, a classificação da Taça Guanabara. No grupo A, é o grupo que o Vasco participa, né? Volta Redonda com 6 pontos, né, o primeiro colocado. O Vasco na segunda colocação com 4 pontos, acompanhado do Bangu com 3 pontos e o Fluminense com 3, né? E logo depois teve o Sampaio Corrêa com 3. A Portuguesa está configurando ali a última colocação com apenas 1 ponto. Já no grupo B, o Nova Iguaçu está com 4 pontos, o Botafogo com 3 pontos, o Madureira com 3, assim como o Boa Vista e o Maricá. E o Lanterna é o Flamengo com 1 ponto. Então, essa é a classificação da Taça Guanabara, né? Esse é o cenário de hoje, né? De agora, para esse campeonato, né? Então, assim, daqui para frente a gente pega o Flamengo na quarta-feira, né? Ambos com os times titulares. O Flamengo até ensaiou colocar um time reserva ali, mas resolveu colocar os titulares, né? Mas enfim, não interessa muito pra gente, né? Os 5 próximos jogos do Vasco que vai acontecer aí na sequência. Na quarta-feira, às 21h30, o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã. Depois, pelo Campeonato Carioca ainda, Taça Guanabara, o Vasco vai até o UFC Resende enfrentar o Boa Vista. Depois o Vasco pega o Mirassol já pelo Brasileirão. O Brasileirão já começa no dia 29, então o Vasco vai até São Paulo enfrentar o Mirassol. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro para enfrentar o Madureira, né? Como visitante. E depois o Vasco pega a Chape em casa já em fevereiro, dia 5 de fevereiro. Esses são os próximos 5 jogos do Vasco nos próximos dias aí, né? Falando agora, mudando de assunto, né? Vamos falar, né, de saídas e jogadores. O Vasco,
né, se despediu, né, do Verratti. Verratti foi ontem, ou hoje, né? Verratti foi hoje também lá no CT Massiva Moda despedir dos companheiros. Ontem ele foi a São Januário, teve uma despedida bonita, acho que muito coerente com aquilo que ele entregou pra gente. Merecia sim um título, a gente merecia ser campeão com o Verratti, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Não foi o que o Papai do Céu quis. Porém, foi lá, visitou a galera, a essa hora deve estar desembarcando lá no Paraguai. Outro que está de saída do Vasco é o Maxi Domingues, né? O Maxi Domingues não joga mais pelo Vasco, né? O Vasco acertou a sua venda, a sua saída em definitivo lá para o clube da Polônia. Ele foi para o Cracóvia, da Polônia, né? Ele vai lá para perto do país dele. O Vasco, o Admar Lopes conseguiu fazer uma negociação aí, os valores não foram divulgados, mas o Vasco vendeu o jogador em definitivo para o clube polonês. Outro que está de saída e fez uma postagem também é o lateral esquerdo Leandrinho. Esse eu tenho minha dúvida aí se ele não merecia ser aproveitado, né, cara? Eu acho que ele merecia um pouco mais de chance ali no lugar do Vitor Luiz ali por enquanto. Eu acho que merecia um pouco ali. O Leandrinho postou uma mensagem no seu Instagram, né, agradecendo o Vasco, dizendo que chegou crianças, cheio de sonhos e está saindo como profissional. Isso é importante, a gratidão de cada um. É um cara que eu acho que vai ter bons frutos lá na frente, que eu gosto do Leandrinho, eu acho que ele poderia ser melhor aproveitado no Vasco. Mas enfim, quis sair, o Diniz queria que ele ficasse, ele acabou saindo também, né? E vida que segue para todo mundo, né? Vamos falar da camisa da Nike, né? A camisa da Nike do Vasco, pelo quarto dia consecutivo, é o produto que mais vende no site da Nike. A Nike está totalmente assustada com o engajamento da torcida do Vasco. Então, mais uma vez aí a camisa da Nike fazendo história com a marca do Vasco, né? Pelo quarto dia seguido é o produto que mais vende no site da Nike, muito isso ligado ao gigantesco, para vocês verem o tamanho do Vasco. O Vasco não é só nacional, o Vasco é com certeza um time mundial, né? Isso precisa ser passado e a Nike entendeu isso, né? Espero que ela comece a fazer boas camisas como essa aqui que a capa deixou de presente para nós no nosso centenário dos camisas negras. Então, enfim, a Nike provando aí um pouco do que é o Vasco provando um pouco que é a Nike, as camisas ficaram lindas, né? E patrocínio muito bom também para o Vasco. Então, vamos pensar para frente que agora ladeira acima, assim, a gente conta com a Nike, assim como a Nike conta com a gente também. A torcida do Vasco, com certeza, é a que mais engaja no país. Ela não, já deu esse retorno para a Nike, né? Vamos falar agora de reforços. O Vasco está prestes a poder anunciar o Brenner, né? Tá meio complicado ainda, mas pode ser que seja anunciado aí nos próximos dias, até o final da semana, faltando alguns ajustes, mas vai chegar lá. E outro também que pode chegar é o Inestrosa, né? O colombiano, pode chegar aí, né? O Vasco atravessou a sua contratação junto ao Boca Juniors. O Vasco fez essa travessa aí, né? Buscando ele lá na Colômbia, atrás do Atlético Nacional, né? Ele já até começou a seguir algumas pessoas do Vasco, como Ian Rojas, Lucas Freitas. Me fugiu um outro agora que eu vi a notícia que ele seguiu, mas ele já tá ali meio que se ambientando, vendo como é que é a procura do Vasco. E a torcida do Vasco, obviamente, já deu aí a sua carta de chegada para ele, né, cara? Já fui ver lá nos últimos posts dele, tá um monte de Cruz de Malta, um monte de Vasco escrito lá. A torcida do Vasco, quando ela quer fazer, não tem jeito, cara. Eu acho que se ele vier, é um bom reforço, é um bom substituto pro Verratti. Acho que a gente consegue manter ali um nível um pouco mais alto no ataque, com um pouco mais de mobilidade. Contando, obviamente, que a gente precisa de um cara matador com o estilo que o Verratti tinha, né? Porque hoje em dia um 9 faz muita falta, mas importante é o gol sair e o Vasco ganhar as partidas. É isso que é o importante. É para isso que eu torço, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender como que ele vem, mas da mesma forma que ele tá chegando, a gente precisa de mais reforços. Não tem jeito, a gente precisa de mais reforços. Quem a gente viu ontem em São Januário lá com o time reserva, pelo amor de Deus, não dá para continuar com aquilo lá não.
A gente precisa fazer uma reformulação geral e tomara que o Ademar Lopes continue fazendo essa limpa na barca e trazendo jogadores novos para que possa compor realmente o elenco, porque se a gente quiser ser campeão de algo esse ano, a gente precisa ter um elenco que substitua a altura e o nível não caia nas partidas como acontecia no ano passado, né? Então, assim, vamos torcer para que as coisas se ajeitem. Para finalizar, galera, vamos falar de Ryan, né? O Ryan que teve um burburinho aí na parte da tarde, onde a galera falando que não queria mais jogar pelo Vasco, que ele estava treinando. Cara, espera as notícias saírem da boca do Vasco, né? De verdade, porque a gente entenda o que realmente está acontecendo. O Ryan deve jogar contra o Flamengo, né? O Ryan só fez um trabalho um pouco diferenciado, porque estava sentindo algumas coisas, né? Algumas dores, mas normal, nada de anormal. É porque tá voltando agora de pré-temporada, tá fazendo pré-temporada ainda, tá sentindo um pouco, tava de férias, enfim, nada que justifique uma saída, uma ausência dele assim do nada. Ele já aceitou a proposta da Inglaterra, o Vasco também já aceitou a proposta da Inglaterra, só estão ali ajeitando alguns detalhes, mas o Ryan vai enfrentar o Flamengo na quarta-feira, né? O próximo jogo do Vasco. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Peço para você mais uma vez aí, deixa aquele likezão aí que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal, chegou aqui, comenta. Eu quero saber a sua opinião. A sua opinião é de extrema importância pra gente aqui. Beleza, rapaziada? Ótima semana de trabalho a todo mundo. Tamo junto. Que Deus abençoe. Valeu, Vasco!